Irmãos, queria falar nessa noite sobre matemática. Eu sou péssimo, tá? Mas eu fiz humanas, gosto de humanas, mas queria falar de matemática. Então, por isso que eu pedi para a gente ficar assim, para ficar mais próximo. Vou pedir a ajuda de vocês, tá bom? Bruno viu como sou bom de matemática naquele dia, né? 7, 14, 21, 28. Né? Oi? Então, eu preciso da ajuda de vocês. Como o Espírito Santo, segundo, não está aqui hoje, o primeiro está, né? Claro. Mas o segundo não está, então vou precisar da ajuda de todos vocês para essa matemática. Tá? Vamos ver se... A matemática da gratidão. A matemática da gratidão. Quem gosta de matemática aí? Seja sincero. Gosta de cálculos? Você ama matemática? Ela chegava e fez... você... né? Ela chegava e fez coraçãozinho, ó. Eu amo matemática. Eu gosto de matemática. O problema da matemática foi quando eles colocaram letra no meio de número, né? Aí eu não sei quem foi o... Eu costumo dizer, tá gravando? Não, né? Tá, então deixa pra lá. Deixa pra lá. Colocaram letra no meio de número. 2 mais 2. 3 mais 3. 3 vezes 3. Beleza. Valor de X. Não estava normal. O cara que inventou isso, ele não estava normal. Ele não estava só. Não estava só. Mas, qual seria a matemática da gratidão? Qual seria a matemática da gratidão? Quanto mais você agradece, mais você recebe. Ok. Do que receber. Boa. Mas tá vendo que eu vou precisar da ajuda de vocês para o sermão de hoje? Mais alguém? Qual seria a matemática da gratidão? Oi? Nunca 1 mais 1 vai ser igual a 2. Sempre. Né? A matemática de Jesus também é assim, né? 5 pães, 2 peixes, 5.000. Ó. E ainda sobra. Ainda sobra. Para nós mesmos, às vezes, nem daria para alimentar tantas pessoas, né? Essa foi a pergunta que me fizeram. Pastor, como que você vai fazer um churrasco de R$10 para quase 200 pessoas? Falei, claro que dá. Ainda vai sobrar. E sobrou. Sobra. Não é? A lógica, 200 pessoas, R$10, R$2.000. R$2.000 de carne, irmãos, é muita carne. 300 gramas por pessoa, pronto. Já passou, ainda vai sobrar carne. A pessoa chega, você começa a dar refrigerante. Depois, acabou. 300 gramas vai ser tranquilo. Você bota as crianças na piscina. Bolo. Né? Alex passou na feira 5 da manhã, comprou 15 bolos. Pronto. Mas é a matemática da gratidão. Vamos todos ler essa frase? Então precisamos mostrar para o mundo que somos gratos. Somos gratos. E a graça maior foi o que Cristo fez por nós. Isso não quer dizer, irmãos, que dias difíceis, dificuldades, lutas, vai deixar de existir. Muito pelo contrário, às vezes por consequência dessas coisas, e conseguir passar por essas coisas, que eu sou grato a Deus ainda mais por tudo que Ele tem feito. Então, quando eu sou grato a Deus, eu mostro para o mundo que, de fato, é o Deus que eu estou servindo.
Lembra do Salmo 126? Quando o povo volta do cativeiro, eles começam a celebrar, mas com tanta alegria, com tanta exaltação, que os outros povos começavam a perguntar: por que esse povo está tão feliz desse jeito? Ou seja, o testemunho da gratidão do que Deus fizera com eles chegou a tantas pessoas que eles começaram a perguntar: por que estão tão felizes? Então, a gratidão gera testemunho para outras pessoas, para as outras pessoas. E eu sei que nós carregamos dentro de nós uma síndrome do povo de Israel, da murmuração, inclusive esse que vos fala. Eu já falei aqui, vamos tentar fazer um dia, um jejum de uma semana sem reclamar. É difícil. É difícil. Aqui entre nós, não é fácil não, irmão. Porque nós reclamamos. Nós reclamamos quando está quente. Nós reclamamos quando está chovendo. Nós reclamamos porque aqui estava quente. Nós reclamamos porque agora está com ar-condicionado. Nós reclamamos. Nós reclamamos. Então, passar uma semana sem murmurar por algum motivo, eu diria que é quase impossível. Se você conseguir, você fala como você fez. Porque está dentro da gente, mesmo que não queira, vai reclamar de alguma coisa. Se o marido limpa o copo e deixa ele assim, a mulher vai reclamar por que não deixou ele assim. Se varre a casa assim, reclama. Mas se não varre, reclama. Porque é típico nosso. E essa noite eu queria compartilhar com vocês uma passagem bíblica muito conhecida por todos nós. E normalmente essa passagem, nós enxergamos nessa passagem o milagre. Mas essa passagem tem várias lições, vários princípios, mas a raiz dessa passagem é a gratidão. É a gratidão. Jesus mostra nessa passagem que vocês estão abrindo a palavra agora, uma matemática aí. Se pensarmos a gratidão de uma maneira como uma matemática, podemos dizer que a verdadeira gratidão é uma equação que equivale a dois fatores. Primeiro, a experiência recebida e a resposta dada. Se pensarmos a gratidão como uma equação de matemática, ou da matemática, como duas experiências. Primeiro, a experiência que você recebe e a resposta que você dá. Certo? O que diz nessa passagem? Quem pode ler? Ou ler um versículo até aí, 11 e 17. 19. Amém, irmãos? Então, poderia falar desse texto sobre o milagre de Jesus. Mas experimentar o milagre, o que é perceptível no texto, está ok, mas está tudo bem. Mas a equação da matemática aqui é: de cada 10, apenas um é grato.
Se tirarmos por nós, eu diria que é mais ou menos isso, essa porcentagem. Me ajuda a porcentagem aí. Tá? Então, se de cada 10, 1 é grato, de cada 100... Ou seja, nem a gratidão nós entregamos o dízimo. Nem a gratidão nós entregamos o dízimo. Então, a cura, irmãos, é resultado de um coração grato. Esse homem foi curado no meio do caminho, antes de chegar ao sacerdote. Ele então percebe que havia sido curado, volta para agradecer. Sendo assim, a matemática da gratidão é a experiência recebida e a resposta dada. Eu tenho a experiência, eu vivo a experiência, então eu dou uma resposta a essa experiência. Eu volto para agradecer. Esse homem teve a experiência e voltou para agradecer. Mas há uma pergunta no texto que Jesus faz. Onde estão os 9? Poderia finalizar a mensagem hoje aqui com essa pergunta de Jesus. Assim fica melhor, tá? Perfil para não ficar do nariz. Onde estão os 9? Por que uma igreja com 200 pessoas, 10 carregam a igreja? 12, 13, 15, enfim. Poderia perguntar, e os outros 150? A mesma pergunta que foi ecoada há alguns anos atrás, ecoa hoje de novo. Naquele momento, 9. Onde estão os 9? Pergunto, Meiaípe, onde estão os 150? Que receberam milagre, que receberam Jesus, que se converteram, que desceram as águas, que foram batizados com o Espírito Santo, que está aqui há 27 anos. Cadê os 150? A pergunta continua. Cadê os 9? Se Jesus estivesse hoje, ele ia perguntar, cadê os 150? Ou até mais, né? Porque, irmãos, somos rápidos em pedir, mas lentos em agradecer. E somos mais rápidos ainda em criticar. Inclusive, o milagre que o outro recebeu. Ai, sei não, hein? Duvido se não aprontou alguma coisa. Está falando que isso é milagre. Está contando a história da carochinha aí para a gente acreditar nessas coisas. Até passar por uma experiência. Sim, se a matemática da gratidão é a experiência recebida e a resposta dada, até você passar por isso para entender. Essa pergunta faz sentido para você? Quando eu olho para essa pergunta, em que situação eu estou? Entre aquele que voltou, o 1, ou os 9? Dentro da nossa realidade, contextualizando. Você é um dos 150 ou um dos 50? Nós. Então, irmãos, somos um povo ainda que reclama mais e faz menos. Somos um povo ainda que recebe o milagre. Sim, porque falamos no domingo passado, porque esse ambiente não é um ambiente natural, é um ambiente sobrenatural. Porque
é impossível a presença de Deus estar no ambiente natural, um ambiente qualquer. A presença dele, quando está em um lugar, é sobrenatural. É sobrenatural uma sarça. É sobrenatural. É sobrenatural do nada cair fogo do céu. É sobrenatural. É sobrenatural uma nuvem à noite protegendo o povo. Uma nuvem durante o dia protegendo o povo. É sobrenatural. Porque quando a presença de Deus descia em um lugar, não era a mesma coisa. As pessoas não continuavam as mesmas. Então, se nós naturalizarmos isso aqui, esse ambiente, deixa de ser presença. Passa a ser uma reunião social. Reunião social eu tenho na escola, no trabalho. Ali não é sobrenatural, ali é natural. Ali é completamente racional. Ali, se você não produzir, você é mandado embora, bota outro no seu lugar no outro dia. Na verdade, não precisa ser outro dia é 24 horas. É muito antes. Você já viu a repórter falando quando ela teve uma crise emocional? O médico falou bem assim, vai cuidar da sua saúde, porque 24 horas depois vai ter uma outra pessoa no seu trabalho. Aí ela teve a doença emocional, teve que se afastar do trabalho. 8 horas depois tinha outra pessoa no lugar dela. Aí ela voltou para o médico e disse, não precisou de 24 horas. Apenas 8 horas foi suficiente para outra pessoa me substituir. Então, irmãos, no nome do Senhor Jesus, essa pergunta faz sentido para você? Foi Jesus quem fez. E Jesus era mestre em fazer perguntas. Porque o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Porque a resposta, normalmente, elas são justificadas por nossas desculpas. Mas há algumas coisas interessantes no texto. Gratidão é reconhecimento de um ato divino. A gratidão, toda gratidão é um reconhecimento de um ato divino. Quando eu sou grato a Deus, eu reconheço a divindade de Deus naquela atitude, naquela situação. O verso 15 a 16 diz assim, um deles, vendo que estava curado, olhou para dentro de si e voltou glorificando a Deus em alta voz, lançando-se aos pés de Jesus e com o rosto em terra, dando-lhe graças. Ponto. E era samaritano. Deixa esse era samaritano para um outro momento. Dar graças a Deus. Queria nessa noite que você usasse essa matemática, a gratidão, reconhecendo a divindade de Deus em todo o seu momento de vida. O primeiro conceito fundamental da matemática da gratidão é a gratidão, começa pelo reconhecimento. Reconhecimento. De tudo o que recebemos que vem de Deus. O samaritano, ao ser curado, não apenas experimentou o milagre, mas reconheceu a fonte do milagre. Ele não se contentou apenas com a cura física, ele teve a sensibilidade espiritual de perceber que a verdadeira transformação vinha de Jesus. John Piper diz, vamos todos? A verdadeira gratidão surge quando somos capazes de olhar para trás e perceber que o que temos não é resultado do acaso, mas nem do nosso esforço, nem da nossa habilidade, mas do poder de Deus. Precisamos reconhecer isso todos os dias. O trabalho que você tem, ou o trabalho que você não tem, a família que você tem, é graças. Porque, irmãos, não pode da mesma fonte jorrar coisa doce
e coisa amarga. Não pode. Ou uma coisa ou outra. Com o mesmo lábio que eu declaro a glória de Deus, eu não posso amaldiçoar o meu irmão. Preciso, então, entender que a gratidão é a expressão do reconhecimento de Deus. Segundo, gratidão é uma resposta ativa e não passiva. Em outras palavras, a gratidão eu demonstro, eu vou lá e falo, e digo, eu dou uma resposta ativa para o outro. Muito obrigado, Marcelo, por abrir a sua casa. Muito obrigado. Eu demonstro, eu falo. Os 9 poderiam dizer assim, mas nós fomos agradecidos, mas o texto não fala. Eu posso imaginar que talvez eles foram gratos por ter sido curado. Eu posso imaginar, mas o texto não fala. O texto fala de um que voltou e agradeceu, literalmente agradeceu. Então, no nome do Senhor Jesus, a gratidão é o reconhecimento do ato divino, a gratidão é a resposta ativa. Versículo 15. E um deles, vendo que estava curado, voltou. A gratidão não é apenas um sentimento passivo, mas uma resposta ativa ao que Deus fez e fará. O samaritano não se contentou com a cura que surgiu ou que aconteceu na sua vida de uma forma natural, mas aquilo que aconteceu de forma sobrenatural. Mas ele voltou para agradecer. Há uma frase do Príncipe dos Pregadores que a gratidão que não leva à ação ou às ações é como uma semente que nunca cresce. Se nós somos gratos, mas não demonstramos a gratidão, é como uma semente que está em qualquer lugar e não vai produzir nada. Esse homem voltou e agradeceu. Mas uma lição muito importante para nós hoje, dentro dessa. Nem todos que te procuram pedindo, volta para agradecer. Nem todos que te procuram pedindo, volta para agradecer. De cada 10, 1. O Alex, de cada 10 preso, 1 se recupera. A matemática é cruel. De cada 10 pessoas que vai para um centro de recuperação, às vezes 2, o máximo, que não volta para o ciclo das drogas. Hoje, existe os chamados desigrejados. Milhões de pessoas. É isso mesmo que você ouviu, milhões de pessoas desigrejadas. Que um dia esteve na mesma posição que a gente. E sabe o que a maioria vai dizer? O pastor me feriu. Deve ter suas razões. A igreja me feriu. Deve ter suas razões. Mas pouquíssimas pessoas vão dizer, fui eu. Fui eu. Porque é a velha síndrome de Adão e Eva. Foi ela, foi ele, foi a serpente. Foi. Nunca vai ser como os discípulos à mesa. Alguém vai me trair. Sou eu? Sou eu? Não, normalmente, não, foi você. Foi porque você não deu bom dia naquele dia. Foi porque você não me incluiu no louvor. Não, foi porque você me tirou do louvor. Foi porque o pastor falou aquilo. Não, foi porque o pastor foi muito grosso. Não, foi por... Nunca é sobre que eu sou eu. Não, é sobre o outro.
enquanto não curarmos a síndrome de Adão e Eva no paraíso, vamos continuar apontando, 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 ferindo, sendo ferido o tempo todo. Ativa. Então não espere quem te procurou pedindo, voltar agradecendo. Se você não faz de coração, não faça. Não faça. Você sabe por quê? Porque você e eu somos já ingratos e esperamos que os outros sejam gratos. Nós somos ingratos com Deus, aí eu quero que o outro seja grato a mim. Terceiro, eu vou finalizar. Gratidão é uma quebra de expectativas. Diminui a expectativa. Diminui a expectativa sobre esse pastor, mas bota lá embaixo mesmo. Diminui. O versículo 16 diz assim, em que nós lemos, né? Diz que um deles, vendo, voltou sendo curado, glorificando a Deus, dando alta voz, ajoelhou-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando graças, e era samaritano. Assim, o texto termina assim. E era samaritano. E era o pastor Antônio. Tipo assim, vocês vão na igreja aí? Pastor Antônio. É diferente, né? Você vai na primeira igreja? Né? Você vai no meio aí? Tá, pastor Antônio. Você riu, né? Porque o texto termina assim mesmo, irmão. Apoteótico, né? O homem veio, voltou, glorificou a Deus, rendeu graças ao Senhor Deus, em alta voz, se prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo, e era samaritano. Ou seja, não tinha expectativa. Ninguém tinha expectativa de que justamente quem iria voltar agradecendo era um samaritano. A matemática da gratidão, ele foge à lógica, foge à racionalidade, foge àquilo que é lógico aos nossos olhos. Quem deveria voltar deveriam ser os nobres, que supostamente judeus, de origem, de berço, mas não, quem voltou foi justamente aquele que ninguém tinha expectativa. O samaritano. O pródigo. Porque os que estavam dentro ainda estavam reclamando, querendo um bode. O pai disse, você tem um monte de gente, um monte de boi aí para você comer, você está querendo um bode. A criação toda é minha, é sua, tudo que é meu é teu, você pode comer o que você quiser. O seu irmão estava perdido, voltou, estava morto e voltou à vida. Agora você está brigando porque eu matei um cabrito, um carneiro, um cordeiro. Porque tem gente brigando, irmãos, por coisas inúteis, fúteis, sem sentido nenhum. Isso é aqui, é acolá, é na família. Quer ver uma coisa maldita? É uma herança. Jesus, tem advogado aí que sabe do que é isso. É briga para 20, 30 anos. E às vezes o negócio, o barraco está caindo dos pedaços. Não serve para nada, não tem reboco, não tem janela, tem nada. Mas tem gente brigando, e brigando mesmo, tá? Se bobear da arma da morte do negócio. Bem baixinho. E crente. Se a mesma força de intensidade colocasse isso no evangelho, ei, meu Deus do céu, ninguém sugar. E era samaritano. Expectativa. A nossa expectativa tem que ser justamente em quem a gente menos espera. De fontes que a gente fala assim, dá nada não. Eu já ouvi isso, irmão, você já teve ouvido também isso. Dali, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Pode vir, Nazaré desse tamanhozinho, um lugarzinho que não tinha quase ninguém naquele lugar. Vai vir quem? O Messias, que vai mudar o mundo. Ah, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Camurugi? Do interior da Bahia, lá da roça. Vaqueiro. Quando dá 3 horas da manhã, na idade desses meninos aí que estão tudo morrendo já. Na idade desses meninos, acordar 3 horas da manhã, tirar leite. 5 da manhã, estava botando os animais no curral. Sentindo cheiro de merda de gado. E tirando leite. E levando leite para a transportadora. Com 11 anos de idade. Os meninos de hoje estão tudo assim, ó. Eu nem Cláudio Duarte, estou cansado. Cansado de quê, menino? Não fez nada o dia inteiro. Fui para a escola. E quem bateu maceiro o dia inteiro fala o quê? Quem limpou a piscina, quem ficou 24 horas cuidando de pessoas que estão cometendo crime, e outros trabalhando, e outros trabalhadores, e outros trabalhadores, e o outro. Vai falar o quê? Não, estou cansado, não, estou fazendo lazer em casa, em trabalho. Acorda, geração, vai, desperta tu que dorme, que a salvação já chegou, em nome de Jesus. Já sei até do assunto, mas tudo bem. Qual a nossa expectativa, irmãos? Eu sempre falo, irmãos, põe muita expectativa no seu pastor, não. Põe não. Eu sempre sou sincero. Põe não. Põe a menor possível. Surpreendeu. Amém. Então tá bom. Porque quando a gente bota expectativa lá em cima, a decepção é grande. Porque eu projeto aquilo que está em mim. E o outro nunca vai responder à expectativa que eu tenho. É assim no casamento às vezes. Porque uma pessoa que se doa no casamento 100%, ela quer que o marido ou a esposa se doe 100%. E não vai ser, tá? Não vai ser. É só para te decepcionar de cara. 100% dos dois. Pode ser. A matemática não bate. Até porque um tem uma expectativa e o outro tem outra expectativa. Um tem um jeito de amar e perceber, e o outro tem um outro jeito de perceber. Aquilo que é importante para um, não necessariamente é para o outro, e portanto a expectativa muda para cada um. O samaritano era o rejeitado, o samaritano não era respeitado, o samaritano era tão nojento que eles não andavam na mesma calçada. Era um cachorro, passava longe. É como os Dalits para os indianos. É a poeira da poeira dos pés, é a sola do pé, os Dalits indianos. Os samaritanos era a parte desprezível. Jesus faz de propósito e com propósito. Sabe quem voltou para agradecer? A Ale. O lixo voltou para agradecer. E os meus? E os meus? E os santos? E os bons? E os... Foi embora. E eu vou acabar, porque senão vão acabar comigo. Quem somos? Tem mais, tá, irmão? Mas vou finalizar aqui. Vou finalizar com a pergunta. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos? Quem somos? Finalizo com essa pergunta. E cada um possa fazer um autoexame, como disse Paulo. Os 9 ou 1? Os 50 da nossa comunidade ou 150?